Boa noite a todos, boa noite minhas amigas, meus amigos. Estamos juntos mais uma vez, mais um encontro. Mais uma vez que nós vamos compartilhar conhecimentos, vamos somar aprendizados para a nossa vida. Vamos falar hoje das leis divinas e das leis humanas. Como são essas leis? As leis de Deus e as leis criadas pelos homens. Já as amigas aqui, já Carmen Ponte, seja bem-vinda, Carminha, minha irmã querida, a Sueli Alves, a Jussara Fernandes, a Juju, seja bem-vinda, Sheila Raquel de Moraes, Isabel Cardoso, seja bem-vinda, Cícero Gimenez Veríssimo, a minha prima querida, também está aqui, seja bem-vinda, todos vocês sejam bem-vindos, né? A Solange Moraes também, né? Isso mesmo. A Silvia Regina Bentren também já está aqui. Sejam todos bem-vindos. Estou aqui ajeitando aqui, tá, pessoal? Estou arrumando aqui as coisas aqui. As duas irmãs, a Shirley, né? As duas irmãs, né? Vamos hoje vibrar muito pelo nosso irmão que infelizmente foi encontrado no seu corpo, né? Nosso amigo que nós vibramos tantos por ele aqui, mas de certa forma não deixa de ser um alívio para a família, porque é muito difícil não ter, né, a definição do que aconteceu com o ente querido nosso que desaparece. Mas momentos muito tristes, estou realmente com o coração no pedaço por causa disso, mas Deus sabe de todas as coisas, né? E vamos ter calma, ter paz e vamos orar pelo nosso irmão, para que ele esteja bem amparado, né? Sebastião Manuel de Oliveira, o Tião, Ani Souza, Ana Maria Rodrigues, Edith Godofredo, Olga Queiroga Mendes também já está aqui, Edgar Almeida, nosso primo lá de Aracaju, Driveríssimo Maia, minha prima linda e querida, né? O Anderson Grimo também está conosco, a Vera Lúcia. O Grimo, boa noite, Anderson. Nosso primo lá da Baixada Santista, lá do Gonzaga, né? Já estão aqui todos, né? Já conosco hoje. É um prazer ter você aqui conosco, é tão difícil você poder participar, né? A do Carmo Lana, Ivone Sanches, né? Estão todos aqui conosco. Sempre, né? Graças a Deus. A Margarida Oliveira, boa noite, Margarida. A Francine também está aqui conosco, a Francine Maristino sempre presente. O seu Florindo, Gasparini Filho, todos os amigos já estão aqui conosco. Já temos lá um número legal de pessoas, graças a Deus, né? E eu agradeço a todos vocês pela presença, por estarem sempre aqui comigo, sempre aqui prestigiando, né, os nossos encontros. É um prazer imenso ter vocês aqui conosco, tá bom? É muito prazeroso compartilhar esses momentos com vocês, né? Todas as semanas, todas as quartas-feiras, né? Já há algum tempo. Então, que nós possamos estar sempre juntos, porque é uma oportunidade, né, que nós temos de aprender sempre um pouco mais, né, a respeito da nossa doutrina. Maria de Jesus Machado também está aqui conosco. Já temos um número considerado de pessoas, então nós vamos, Isabel Cardoso também está aqui conosco, seja bem-vinda, minha amiga. Então nós vamos já iniciar o nosso encontro, a nossa live, e no decorrer nós vamos, na medida do possível, cumprimentando a todos que forem chegando por aqui, que forem me dando o prazer, né, da presença, de estar aqui dividindo conosco esses momentos. Maria Irene Costa também, Claudionor Marchioli, nosso irmão lá, né? Orador de Santo Espírito de Irmão X também, Zenilda Silva, de Carlos Silva, Maria Vilma Cavalcante Ramos, Virma Maciel, nossa, graças a Deus, bastante amigas, bastante amigos aqui presentes, né? Mário Silva, seja bem-vindo, meu irmão. Dirce Porto, minha irmã querida, Zilda Ferreira, todos
são todos muito bem-vindos aqui conosco. Roseli Barbosa também está aqui conosco. Desculpe que às vezes eu não consigo, né, ver todos os nomes, mas acho que a maioria que estão aqui conosco eu consegui detectar aqui, tá bom? Então nós vamos iniciar a nossa live, vamos fazer aquela nossa vibração inicial. Vamos vibrar hoje durante a nossa live, especialmente pelo nosso amigo que desencarnou, que foi encontrado o seu corpo hoje, um momento muito triste, que nós possamos vibrar por ele, pela sua família, para que ele possa ser encaminhado, e a família, os amigos, todos amparados, né? Que é um momento muito difícil, certamente, né? Porque sempre há aquela esperança, né? Que a pessoa seja encontrada com vida, né? Mas infelizmente não foi o que ocorreu nesse caso, e sinceramente deixa a gente realmente muito triste, né? Com essas situações, com todo o conhecimento que a gente tem, mas não tem isso. Nós devemos, sim, ter esse coração, né, de cristão, tendo a tristeza assim no coração pelos fatos. É o nosso amigo Bonfim Oliveira, que nós pedimos oração por ele aqui, que é da Vila Palmicé, que nós pedimos várias vezes aqui, que ele desapareceu indo de sair de casa para o serviço de manhã há mais de um mês e nunca mais se teve notícias dele. Infelizmente hoje, né, surgiu essa notícia tão triste, tão difícil. Então vamos vibrar pelo Bonfim Oliveira, pela sua família no decorrer dessa live e no final faremos a vibração final também. Então vamos fechar nossos olhos por apenas um momento, agradecendo a Deus e a Jesus a oportunidade que temos de estarmos juntos. Vamos falar hoje das leis divinas, das leis humanas, as leis divinas que existem desde sempre, e as leis humanas criadas, as leis sociais, né, para que nós tivéssemos um equilíbrio, tivéssemos umas leis a serem seguidas, leis de sociedade, para que haja o respeito entre os seres humanos, mas que infelizmente, apesar de todas essas leis, ainda temos dificuldades na convivência, no respeito ao próximo, no respeito às propriedades do próximo. As leis dos homens são mutáveis, mas as leis de Deus são eternas. Qualquer transgressão às leis divinas, responderemos por elas e também pelas leis humanas. Onde as leis humanas não atingem, as leis divinas certamente atingem a todos. Então nós vamos iniciar essa nossa live pedindo autorização a Deus, a Jesus, aos mentores amigos, ao mentor que está conosco aqui encarregado desse encontro, pedindo vibrações, pedindo tranquilidade e que nós possamos abrir nossos corações, as nossas mentes para o aprendizado que o Evangelho nos traz. Graças a Deus e graças a Jesus. Leis divinas e leis humanas, né? Leis de Deus e leis dos homens. Lei é um conjunto de normas ou regras a serem seguidas, ou que deveriam ser seguidas. Segundo a doutrina espírita, a lei divina, que é a lei natural, abrange todas as leis físicas e também as leis morais. As leis físicas são as leis do mundo natural, que são estudadas por todas as ciências, né? As leis, a lei de ação e reação, da gravidade e outras leis. As leis morais são as de relação do homem com Deus. Existe a lei divina, naturalmente, que é natural, imutável, eterna e perfeita, né? Que são os 10 mandamentos, e posteriormente as 2 leis que Jesus diz que veio para simplificá-las, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, não fazendo ao próximo o que não gostaria que lhe fosse feito. E a lei humana criada pelos homens, né, visando pautar a vida em sociedade, que diferentemente da lei divina, é mutável e imperfeita. Tanto é que ela muda constantemente, né? E que muda de acordo com a época. O que é permitido em uma época não é permitido em outra. Não é assim? E não são iguais em todos os locais e países também essas leis dos homens, como as leis de Deus, que são universais desde que o mundo existe, desde
que o universo existe, né? Desde que o mundo foi criado, criou-se também as leis. Conforme foram formando os conglomerados, que são as polis, né? As cidades, no caso, tornou-se necessária a criação de regras, as leis, né? A filosofia esclarece bem como foi esse início, né, das leis, dessa aglomeração, principalmente em Roma, para que os direitos fossem garantidos, ditando as obrigações e os direitos de cada um, né? Mas sempre os direitos sendo exigidos, né, e as obrigações esquecidas, né? O ser humano ainda continua assim. As leis são necessárias em todas as épocas. Antes da criação do homem, as leis divinas já existiam, né? Porque as leis de Deus são eternas, porque existem desde sempre. No início, os primeiros seres humanos, né? A lei da sobrevivência e a lei do mais forte. E ainda presenciamos muita injustiça. O poder econômico ainda prevalece. Mas hoje, o mais fraco possui defesas. Ou deveria possuir, né? Porque as leis humanas foram criadas visando principalmente proteger o fraco do mais forte. As leis divinas são eternas, perfeitas e imutáveis, como eu disse. As leis morais, que está no livro dos Espíritos, nós podemos acompanhar, que são a adoração, a lei de adoração, a lei de trabalho, a lei de reprodução, a lei de conservação, a lei de destruição, a lei de sociedade, a lei de progresso, a lei de igualdade, a lei de liberdade e a mais importante de todas, que é a última, que diz que é a justiça, lei de justiça, amor e caridade. As leis dos homens, mutáveis e temporárias, que mudam de tempos em tempos, de acordo com as mudanças de comportamento dos seres humanos. Mas o que nos entristece é que, conforme o ser humano evolui, no sentido material, as mudanças e alterações das leis se tornam necessárias, mas não porque para se tornarem mais amenas, muitas vezes, ao contrário, para se tornarem mais rígidas. Ou seja, conforme se evolui materialmente, menos se evolui moralmente. E isso é muito triste, né? Quanto mais o ser humano evolui materialmente, tecnologicamente, menos respeito se tem pelo próximo. A evolução tecnológica é imensa, mas nem todos a utilizam para a prática do bem, né? E as leis dos homens são criadas para, né, punir a quem faz isso, e que nem sempre consegue, né? Os juristas se cansam de criar leis visando combater os crimes que são cometidos incessantemente. Se todos utilizassem do saber para a prática do bem, com certeza o planeta Terra estaria em uma condição muito melhor. As leis de Deus não são difíceis de serem reconhecidas, não exigem estudos, né? Nem sequer ser alfabetizado, porque essas leis estão gravadas em nosso espírito. Porque se sabe quando se está desrespeitando as leis de Deus, todos nós sabemos, independente de ter cultura ou não, independente de ser alfabetizado ou não, né? Porque se sabe quando está desrespeitando as leis de Deus. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, né, onde está lá a pergunta, onde está escrita a lei de Deus? E a resposta é simples: na consciência. Na consciência. Na nossa consciência. Ou seja, não é necessária cultura para se reconhecer o certo e o errado. E na sequência, na questão 621A do Livro dos Espíritos, né, a pergunta vem: visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser revelada? Teria que falar para nós quais são as leis? Aí ele responde: ele a esquecer e desprezara. Quis então Deus que lhe fosse lembrada. Deus sempre enviou espíritos de alta hierarquia visando nos fazer relembrar, os seres humanos, a necessidade da prática de suas leis. A vinda de Jesus foi, sem dúvida, a mais impactante. Tão impactante que dividiu as eras antes de Cristo e depois de Cristo. O que Jesus mostrou para nós? Respeito às leis divinas. Mas ele disse que não poderia revelar tudo. O povo ainda não estava preparado, ele disse, né? Pedirei ao Pai que lhes envie um Consolador prometido, um outro Consolador, o Consolador prometido, um outro Consolador, porque Jesus já era um Consolador, né? E eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. A doutrina espírita veio para nos relembrar das leis de Deus. Jesus também veio para isso.
Ele veio para cumprir as leis, para dar-nos cumprimento, e não para derrogar as leis antigas de Moisés, como ele disse. E não apenas relembrar, mas para nos alertar sobre a necessidade do respeito às suas leis. Que o desrespeito geraria débitos futuros. Porque a doutrina espírita veio para nos esclarecer, nos relembrar dos ensinos do Mestre. E a principal mensagem de Jesus foi desconstruir aquela ideia do Deus cruel, vingativo, que não perdoava e atirava aqueles que errassem no inferno eterno. Aquele Deus que protegia apenas os fortes, apenas os vencedores. E Jesus veio para nos dizer que não. E Jesus veio, na verdade, para mudar tudo isso. Mesmo nos primórdios da humanidade, nas guerras dos territórios, onde morriam milhares de pessoas e milhões, né? No início, né? Nós assistimos cenas de violência, principalmente nessas séries e nesses filmes, né? E podemos observar que mesmo nas guerras, naqueles tempos, já existiam os justos e os injustos, o que respeitavam as leis de Deus e os que não as respeitavam, os bons e os maus, aqueles que os respeitam e aqueles que desrespeitam. Mesmo ali se detecta já a prática da caridade. Boa noite, Josineide Souza, seja bem-vinda. Né? A lei dos homens deveria estar sempre aterrada às leis de Deus. Né? Porque mesmo naquele tempo antigo já se detectava a prática da caridade por parte de alguns, inclusive daqueles que eram os que comandavam aqueles exércitos. Né? Então, quando se domina o inimigo, não se deve humilhá-lo. E é que a gente vê em umas situações e outras não. Ou tirar a sua vida. Um exemplo desses atos, trazendo agora para os nossos dias, seria, por exemplo, o agente da lei que atinge o infrator, que já está imobilizado e não mais oferece perigo. Né? A lei dos homens está sendo cumprida quando alguém que desrespeitou a lei é parado. Né? Mas se naquele confronto ocorreu o desencarne, aconteceu. Mas se aquele agente da lei, após ter rendido aquele infrator lhe tirar a vida, já estará desrespeitando as leis divinas. O mandamento não matarás. Né? E o interessante é que aquele agente da lei que comete este ato, naquele momento pode até imaginar que agiu corretamente. Mas em algum momento, seja nessa ou em futuras encarnações, irá compreender seu erro e irá pedir para reparar este erro. Reparação que muitas vezes presenciamos por reencarnações difíceis, que são necessárias, como neste caso, para que se repare os erros cometidos. Esse que tirou a vida pode escolher receber em seus braços, numa encarnação futura, quem tirou a vida, algumas vezes com algumas limitações. As leis humanas, quando aplicadas em concordância com as leis divinas, é muito bom e é maravilhoso. Mas, infelizmente, não presenciamos isso. A justiça dos homens, que foi criada visando proteger o fraco contra o mais forte, infelizmente nem sempre é utilizada para este fim, mas sim para proteger os mais fortes contra os mais fracos. Ou nós não presenciamos isso sempre. Presenciamos, infelizmente, normalmente às vezes em acidentes e até assassinatos, pessoas de maior poder aquisitivo ou de poder ou de posição na sociedade se livrarem sem punição. Porque nem sempre a justiça dos homens é justa. Só a justiça de Deus é incorruptível. A justiça dos homens possui atenuantes e agravantes. E as leis de Deus também possuem. Né? Dependendo das condições que ocorre o desrespeito, o julgamento e as punições. Das condições do momento em que se pode estar em desequilíbrio ou agindo sob forte emoção. É um período da história, na verdade, um período muito triste, né? A escravidão era um costume, se permitia a escravidão, que nunca foi exemplo de justiça. Né? Na questão 829 do Livro dos Espíritos, nós temos a pergunta: haverá homens que estejam por natureza destinados a ser propriedade de outros homens? A resposta é contrária às leis de Deus. Toda sujeição absoluta, toda de um homem a outro homem, a escravidão é um abuso de força. Desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. O que, infelizmente, nós observamos que está indo um pouco distante, dado que nós temos presenciado, né, de situações. Porque ainda hoje presenciamos situações de escravidão em zonas rurais,
e não raro em cidades grandes, principalmente relacionado a imigrantes ilegais. Presenciamos isso aqui na nossa cidade, que vivemos aqui em São Paulo, né? Nessa região, principalmente aí do Brás, nós vemos às vezes pessoas que vêm lá de fora, bolivianos, serem escravizados, né? Trabalhando apenas a troco de alimento. E também no interior dos lares existem as escravizações, sim, existem. Presenciamos casos de escravidão da própria família por longos períodos. Mas mesmo naqueles períodos antigos, sempre houveram aqueles que não concordavam com essas leis criadas pelos homens, que definia que um ser de pele negra ou vermelha, no caso dos índios, seriam inferiores. E olha só, esses mesmos homens que criaram as leis, que permitiam as escravizações, criavam também leis para punir aqueles que discordavam daquelas leis. Que leis que feriam as leis de Deus, leis dos homens ferindo as leis de Deus. E quem ia contra, que sempre tem alguém que tem a consciência mais limpa, mais tranquila, que age melhor, que enxerga melhor as falhas, essas pessoas eram punidas, e ainda são até hoje. Não é? Muitas pessoas vão contra o que está incorreto, ainda são punidas. Nós vemos isso ainda hoje, muito presentemente, na verdade. E ainda hoje é assim, em alguns países que adotam regimes autoritários ainda agem assim. Criam leis que escravizam e leis para combater e punir aqueles que discordam daquelas leis absurdas. Nós vemos isso, né? Infelizmente, no Talibã, por exemplo, né? Onde as mulheres não têm direito a nada, são tidas como pessoas sem nenhum valor. Infelizmente, nós vemos isso ainda, né? E juridicamente também nós vemos isso. Você não pode dizer algo que esteja contra o que aquela pessoa imaginou que está errado, né? As leis que deveriam proteger os mais fracos são utilizadas, infelizmente, para escravizá-los, né? Mas, como disse, as leis de Deus também possuem atenuantes, mas que as desrespeita, de alguma forma, também responderá. Não posso deixar de comentar aqui a respeito da lei que diz respeito à proteção das mulheres. Nós temos aqui, né, a Lei Maria da Penha, as mulheres, esses seres maravilhosos, né, que nos carregaram em seus úteros, né, para que nós estejamos aqui reencarnados. Na questão 820 do Livro dos Espíritos, nós temos: a fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? Olha a pergunta e olha a resposta. A força, que é um sexo que Deus concedeu, é para que proteja o outro, não para que o escravize. Né? Olha só. Então, respeito. Mais fraca fisicamente, porém, não é para ser escravizada, é para ser respeitada, né? Para ser protegida. As leis de proteção das mulheres são criadas constantemente, mas apesar das punições impostas e leis de distanciamento, não impede o desrespeito às leis. E o feminicídio é um crime que presenciamos, infelizmente, todos os dias, não é verdade? O nível de punição e resgate dependerá também da condição de compreensão e das condições em que se cometeu o erro. Mas a justiça divina não falha. Todos aqueles que se utilizam da força e da posição aqui na Terra, né, e aqueles responsáveis pelos julgamentos, se não o fazem baseado nas leis de Deus, também responderão pela sua falha, pela sua falta de uso correto das leis dos homens. Porque as leis de Deus, as leis dos homens, deveriam andar sempre, né, no mesmo caminho, na mesma altura. Infelizmente, elas não andam assim. Infelizmente, as leis de Deus são desrespeitadas por quem é responsável pela lei dos homens e colocá-las em prática, né? Todos responderão por burlar essas leis, seja as leis de Deus, seja as leis dos homens. Não tenha dúvidas, responderão por seus erros. E podemos ter a certeza, sofrerão por esses erros, né? E podemos ter a certeza que sofrerão o que fizeram o outro sofrer, porque a justiça divina é infalível. Moisés, né, muito sábio, se utilizava do nome de Deus, atribuindo a Deus as leis que eram criadas pelos homens, por ele, para que não fossem desrespeitadas. E mesmo assim, eram
Elas eram desrespeitadas a si mesmas. E hoje isso também não ocorre. Todos respeitam as leis, em muitos casos, nem a de Deus e nem a lei dos homens. Não é assim? Né? As leis de Moisés, tão duras, eram necessárias naquela época, devido à ignorância, né, daquele povo ainda muito rude. Porque nós sabemos que são leis dos homens. O que são as leis dos homens? Né? Sabemos que são leis dos homens porque Deus não criaria leis que condenasse à morte alguém que cometeu um erro. A lei de Deus jamais seria essa. São leis dos homens atribuídas a Deus para que os seres humanos a respeitassem. Na lei de Moisés, está em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 18 a 21, está lá uma lei do tempo de Moisés, que vocês já devem ter conhecido, já devem ter falado dela aqui, que diz assim: se um homem tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedece a seu pai nem a sua mãe, e não os escuta quando disciplinam, o pai e a mãe o levarão aos líderes da sua comunidade. Olha só. À porta da cidade dirão aos líderes: esse nosso filho obstinado e rebelde não nos obedece, é devasso e vive bêbado. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Olha só, apedrejarão seu filho até a morte. Elimine o mal do meio de vocês. Todo Israel saberá disso e temerá. Ele diz ao final dessa decisão: todos saberão, e sabendo da punição, se tem a ideia de que outros filhos rebeldes se melhorarão e não cometerão erros com medo de serem também apedrejados. Imaginável que essa lei, sendo utilizada hoje, é claro, mas mesmo havendo penas de morte em alguns locais do planeta, não impede que se cometa crimes, não é verdade? Então, nem sempre as leis duras impedem que as pessoas cometam crimes e cometam coisas bárbaras que nós ficamos boquiabertos, né, ao presenciarmos. Mas essas ainda existissem, certamente o respeito aos pais seria maior, né? Se essas leis de Moisés existissem, né? Se o filho fosse apedrejado por se respeitar aos pais, certamente os filhos respeitariam mais os pais. Mas sempre haveriam aqueles que não respeitariam e não aceitariam as leis dos homens a si mesmos, né? E na verdade seria por medo e não por respeito, que é o que nos eleva, né, ao caminho para o Pai. Não é fazer algo por medo, mas sim por respeito, né? E creio que se houver apedrejamento devido a essa lei, não deve ter sido muitos, né? O que quer dizer é que as leis, muitas vezes, não podem ser tão frágeis, não pode proteger e beneficiar o infrator e punir as vítimas. As leis dos homens costumam falhar muito nesses quesitos. Quantas vidas ceifadas por motivos fúteis, pela certeza e conivência da falha das leis humanas? Quantas, né? Nós vemos isso. Boa noite, Elisete Vieira Soares, seja bem-vinda, minha amiga. Né? Quantas vidas são ceifadas pela certeza das falhas das leis humanas? As leis de Deus certamente irão punir aqueles que cometem esses crimes. Mas o sofrimento causado a filhos, a familiares e amigos já ocorreu. Isso não tem como tirar, né? Mesmo sabendo que o acaso não existe, nós espíritas sabemos disso, que aquele que causa o sofrimento, mesmo que seja o resgate para aqueles que sofrem, irá responder por seu erro, né? Então, há que haver escândalo, mas há de quem provocar o escândalo, está no nosso Evangelho. Mesmo que a família tenha de sofrer a perda de alguém, por ser um resgate ou qualquer coisa assim, quem comete aquele crime, aquele erro, irá responder da mesma forma. Que se os familiares tiverem que sofrer de alguma forma, sofrerão. Não precisa nenhum de nós, seres humanos, participar disso, né? Deus oferece aos seres humanos o livre-arbítrio e a consciência, e principalmente a inteligência, tanto para criar as leis, quanto para colocá-las em prática. E qual será a forma correta deste uso? Basta seguir as leis de Deus. Basta quem há de se colocar num lugar do outro, porque normalmente aqueles que legislam não vivem o que o ser humano comum vive. Muitas vezes tem uma posição privilegiada, não convive com as ameaças que o cidadão comum convive diariamente, porque possui seguranças e não vive em periferias, né, mas em locais de alta classe. Seus filhos são protegidos e não utilizam o transporte público, e não agem como Jesus diz que deveriam agir. Não faça ao próximo o que não gostaria que lhe fosse feito. Não se coloca no lugar do outro.
mas poderá estar no lugar do outro em encarnações futuras, porque as posições mudam no reencarne. Quem hoje comanda, será comandado na próxima encarnação. Quem hoje julga, na próxima encarnação poderá ser o réu a ser julgado. Por isso, se deve aplicar a lei de Deus sempre juntamente com as leis humanas. Quando elas não são aplicadas corretamente, quem não as aplica corretamente responderá, certamente, por esse erro. O Evangelho nos esclarece que nada está fora dos alcances dos olhos de Deus. E a doutrina espírita nos apresenta a reencarnação, uma oportunidade de reparação, que é a justiça de Deus, que nos esclarece que todos responderão por seus atos. A justiça divina é perfeita e sempre nos oferece a oportunidade de reparo. E muitas vezes esse reparo é carregado de sofrimentos e de dificuldades. A transgressão, tanto das leis divinas, as leis humanas, sempre gerará punições. A transgressão às leis humanas serão respondidas perante as leis humanas, e não apenas pelas leis humanas, mas também se responde às leis divinas. O fato de aceitar que se transgrediu essas leis, pedindo perdão e procurando se melhorar, mudando as atitudes, não repetindo os mesmos erros, claro que servirá como atenuante no momento de resgate. As provas poderão ser amenizadas, mas o reparo terá que ocorrer de alguma forma, mesmo que seja com menos sofrimento, com menos dificuldades. Nós poderíamos falar aqui de leis por horas, das leis divinas e das leis humanas. Cada um de nós presentes nessa live teremos um caso, né? Teríamos um caso a relatar de desrespeito tanto às leis divinas quanto às leis humanas. Se abríssemos aqui um espaço, certamente todos nós teríamos algo a dizer a esse respeito. Como saber o caminho a seguir? Imaginemos como Jesus agiria e teremos a resposta. Ainda não atingimos essa evolução, mas podemos evitar muitos erros utilizando nossa consciência e o nosso bom senso. O ódio é, sem dúvida, o pior sentimento que podemos carregar no coração quando nos colocamos na condição de analisar algo baseado na justiça. Com certeza haverá grandes possibilidades da injustiça ser praticada, porque o ódio nos fecha os olhos. Na questão 803 do Livro dos Espíritos, está a pergunta, que nós já estamos terminando a nossa live. Todos os homens são iguais perante Deus? A resposta, sim. Todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez as suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol brilha para todos. E como isso dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. Que as leis dos homens no futuro estejam sempre atreladas à lei do amor, de justiça e de caridade. Então, usar sempre a nossa consciência quando nós nos depararmos com as leis. Se as leis dos homens estão sendo cumpridas juntamente com as leis de Deus. Boa noite, Cristiane Augusto, seja bem-vinda. A Nessi Define também está aqui conosco, minha amiga querida. Patrícia Burlina, minha amiga querida, também está aqui, seja bem-vinda. Cristiane também, abraço no Márcio, meu irmão querido. É um prazer ter vocês todos aqui. Maria Câmara Dias também está conosco. Eu fiquei sem falar alguns nomes aqui, minha tela não andou aqui. É isso mesmo. Francisco Santos também, Verenice Pelai, o Landim, né? Vanderlei Godoy. Vanderlei Godoy é o marido do aniversariante da semana, Angelina Cavalcante, nossa amiga lá de Maceió, Simone Canachiro também, Maraci Cachete, desculpe, Val Souza, não andou aqui hoje a minha tela, gente, desculpa. Milan Leandro também, seja bem-vindo. Quem? Francisco Santos também. Penha Porto e Dissipor, essas duas irmãs aqui conosco, presentes. Sandra Maraparim, quem? Solange Pires também. Sandra Romanucci, vamos vibrar pela sua amiga aqui também. Valéria Stube, a vovó do mês. Parabéns, Valéria. Vovó, né?
A Dênia Pellegrini também está conosco aqui, Belmira Cardoso. Nossa, muitos amigos, obrigado a todos. Desculpe alguém que eu possa não ter falado o nome aqui, a minha tela não andou aqui, infelizmente, gente. A Rosicléria Alessio também, a Rose, minha companheira lá do Irmão X, vamos vibrar para sua amiga Adriana Trova também, minha amiga querida Helene Yukisudo. Belmira Cardoso, isso também, isso mesmo, a Belmira Cardoso eu falei. Meu sobrinho querido Felipe Paiva Dipe, a Maísa Veloso também, Edileza Leite Azevedo, agora eu estou conseguindo aqui. Marlene Pérez também, minha amiga das Castanholas, que eu adoro. Elvira Prate, Elisandra Conceição, lá do Nordeste também, está aqui conosco. Nossa, bastante gente mesmo, é um prazer ter todos vocês aqui. Eurides Ferreira Porto também, as três irmãs, as três irmãs, Eurides, a Penha e a Dirce. Nossa, é um prazer imenso. E ter as irmãs todas aqui, lá do Santos também. A Keila Brito também está aqui conosco. Nossa, bastante gente hoje, que alegria imensa, né? Eu fico muito feliz com a presença de todos vocês aqui comigo, tá bom? Um beijo no coração de todos. E agora nós vamos ao quê? Aos aniversários, né? Nós vamos, depois das vibrações. A Ione Herculano pediu vibração para a Manuela, tem um aniversário no dia 13, ela disse que é a filha dela, eu não entendi bem se é a filha ou se é a neta, mas eu estou dando parabéns para a Manuela aqui, Ione, que eu fiquei devendo na semana passada, eu só vi no final da live, né? Iracilda Oliveira, nossa querida Irá, aniversariou dia 18, esposa do Pinheiro, né? Cunhada do Clóvis Luiz Pinheiro, nossa amiga querida que nós adoramos demais. Parabéns, Irá, muitos anos de vida. Espero que o Antônio tenha te dado um bom presente, viu? Que ele é meio mão de vaca, esse rapaz aí. A Cristina Cris, minha amiga lá do Irmão X, também aniversariou dia 19. Cá Jimenez Teixeira, dia 20, aniversariou a cá. E o Enzo, neto da Maria Iracema da Silva, que é filho do Rodrigo Barros e da Isabel Camargo. Parabéns, Enzo. O Enzo é cavaleiro, ainda vai para as Olimpíadas, esse menino. Ele vai ainda para as Olimpíadas. O Enzo é cavaleiro, ele está lá treinando e ele vai bem no negócio, viu? Eu que tenho medo até de subir num cavalo, o Enzo tira direito. Parabéns, Enzo, muitos anos de vida para você. Você é um menino muito bonito, viu? A Helena, neta da Vera Lúcia e do Anísio, também aniversariou no dia 20. E a Sueli Mendes, que é a esposa do Vanderlei Godoy, que está aqui presente, aniversariou dia 23. Parabéns, Sueli, muitos anos de vida. A Jéssica Vitorino, que acho que não está aqui presente, mas é a nora da Olga Queiroga Mendes, que está aqui conosco presente, aniversariou ontem. Parabéns para você. E agora nós vamos às vibrações. Vibrando pela nossa irmã Natalina Alves, que é irmã da nossa querida Eunice Fracasso, está sempre aqui presente também nas nossas lives, a minha expositora de filosofia espírita, de doutrina espírita, minha irmã do coração, tive o prazer de estar com ela no domingo, na festa do Irmão X, começou a fazer a quimio hoje, ela vai fazer 3 ou 4 sessões de quimio, pedir vibrações, agradeceu a nós pelas vibrações, e hoje ela começou a fazer o tratamento, vai fazer quimio, vai fazer algumas sessões de rádio também, parece. Então, ela está com câncer no seio, então vamos pedir a Deus, a Jesus, aqui do Dr. Bezerra de Menezes, que ampare. E ampare também a Alessandra Queiroz Rubino, minha amiga querida, lá do Irmão X, que também fez uma cirurgia de grande porte, segundo ela, e estamos vibrando por ela, Alê, continue bem, Dr. Bezerra de Menezes, sua equipe, com certeza está ajudando, né? E a Sandra Romanucci, minha amiga, também do Irmão X, pediu vibração para Duzolina Segatti Mattioli. Me pediu na semana passada, mas infelizmente eu não consegui visualizar, que são muitos pedidos, às vezes eu não consigo, mas hoje eu estou fazendo. E continuar vibrando pela nossa irmã Rejane Pereira Vegas, que está com câncer, está em tratamento, né? E Viviane Sargente Gotardi, que é irmã, essa é muito amiga da nossa amiga Rose Clara, essa Rose que está aqui presente na live, que a mora em Araçatuba, ela descobriu que está com câncer, está muito triste, está muito para baixo, e a gente vai vibrar por ela, para que ela se acalme, para que ela tenha fé em Deus, e que ela com certeza conseguirá vencer essa dificuldade. Haja visto que hoje, o câncer hoje é uma doença que assusta, mas que assustava muito mais antes, que hoje a cura é bem possível, né, nos dias de hoje, né?
E o Antônio Carlos Correia, que é irmão da nossa querida Josineide Souza, a Jô, que está aqui presente, desencarnou. E vamos vibrar por ele, continuar vibrando por ele, pelo nosso irmão, que já desencarnou. E a notícia triste, como eu disse, encontrar o corpo do Bonfim Oliveira, aquele nosso irmão que nós vibramos tanto por ele, aqui pedindo que ele fosse encontrado. Encontraram o corpo dele hoje, infelizmente, né? Não temos detalhes, foi em São Bernardo mesmo, parece que encontraram o corpo, mas o importante é que ele seja encaminhado pelo plano maior, que ele possa ser auxiliado, os familiares, amigos que aqui permanecem, sejam consolados, sejam abraçados pelo plano maior. E o aniversário do Santo Espírito, irmão X, essa casa de amor, que me acolheu e que acolhe a todos nós, que eu devo muito a essa casa, pelo aprendizado, todos os meus cursos eu fiz do irmão X, de doutrina espírita, escola de médios, de oratória, que hoje, felizmente, faço oratória, foi devido ao curso que eu fiz lá, pelos ensinamentos. Toda a base que eu tenho da doutrina foi de ser espírita, irmão X, que completou 72 anos. Um beijo nos fundadores dessa casa, Dona Amélia e seu José Maria, que já estão no mundo espiritual, e que eles estejam bem no mundo espiritual e que a nossa casa possa seguir em frente, essa casa de caridade, que nesses 72 anos temos um número incontável de pessoas que foram auxiliadas ali, inclusive eu e todos nós, que todos entram nas casas com dificuldade, muitas vezes desanimados da vida, ser um fio de esperança, e a doutrina nos acalenta, nos acalma, sendo recebidos de braços abertos pelos trabalhadores, pelos voluntários. Então, que essa casa possa continuar com as portas abertas sempre, por mais 72 anos, e por mais 72, por mais 72. E que não só o irmão X, mas todas as casas de caridade, todas as casas que abrem suas portas para acolher os necessitados, estejam sempre abertas, com suas portas abertas, com amor no coração, com carinho, com a disponibilidade de abraçar aqueles que ali adentro necessitando de auxílio, de amparo, de um abraço, de uma palavra de consolo, de um tratamento espiritual. Portas abertas não apenas para os encarnados, mas para os desencarnados, que são todos recebidos ali e são encaminhados ao mundo espiritual, que é um trabalho maravilhoso, que felizmente eu tenho oportunidade já há mais de 10 anos de trabalhar nessa seara. Um beijo a todos. Um prazer estar com vocês. Muito obrigado a todos pela presença. Tivemos hoje um bom número de pessoas. Desculpe algumas pessoas que eu não consegui falar, né, colocar. Alguém pediu vibração aqui. Sandra Romanucci. Eu coloquei, é a mesma pessoa? A Sandra Romanucci está pedindo vibrações pela mãe que faleceu no ano passado. Ah, sim, vibrações pela mãe da Sandra Romanucci, então. Tá bom, Sandra? E vibrei também pela sua amiga que se pediu na última semana. Um abraço do Zé Carlos. Um abraço a todos vocês. Um beijo no coração de cada um. Que nós possamos estar juntos novamente na próxima semana com mais um assunto. E na sexta-feira, 14h30, estarei no Centro Espírita Irmão X, se Deus assim permitir, fazendo mais uma palestra presencial, que é uma coisa que eu amo, que eu adoro muito. Vamos falar de se conhece o cristão pelas suas obras. Maria de Tobias de Mello está assistindo, com certeza com o Reginaldo junto, não é verdade? Um abraço, Francina, sempre você, sempre caridosa, sempre carinhosa comigo. Muito amor no coração de todos. Uma boa semana para todos. Obrigada, Juju, você é uma linda, pelas palavras. Que nós possamos estar juntos, se Deus permitir, na próxima oportunidade. E vamos, então, fazer aquela nossa vibração final. Vamos fechando nossos olhos, agradecendo a Deus e a Jesus a oportunidade que tivemos de estar aqui mais uma vez. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre e amigo, esteja do nosso lado, através de seus mentores, em algum momento que pensemos em transgredir as leis de Deus. Que o nosso mentor amigo, nosso anjo da guarda, esteja do nosso lado, nos alertando, para que não queremos transgredir essas leis, desrespeitar essas leis, respeitar as leis dos homens, mesmo que algumas vezes não concordemos com elas, perdoar aqueles que não praticam a lei com caridade, que não praticam a lei da justiça sendo justos, mas podemos ter a certeza que os injustos sempre responderão
por sua injustiça. Só a nossa fé em Deus, a fé em Jesus, a fé nas leis divinas, acreditando que Deus comanda todas as coisas, que Deus a tudo vê. Quando formos injustiçados, pensemos nisso. Estamos sendo injustiçados, mas Deus está vendo tudo isso. E quando nós acreditamos em Deus, nós colocamos a nossa fé em prática, com certeza estamos evoluindo. Jamais tomar a justiça nas nossas próprias mãos. Isso que Jesus nos ensinou. Colocar nas mãos de Deus, por mais grave que sejam os erros que cometam contra nós. Porque nós não sabemos o que nós fizemos, o que nós somos, o que nós cometemos em nossas encarnações anteriores. Só acreditando na reencarnação e na pluralidade das existências, nós iremos aceitar as dificuldades que surgem em nosso caminho. Muita paz a todos, um beijo no coração de todos, que nós possamos estar juntos novamente na próxima semana. Muito obrigado a todos e que nós possamos ter um final de noite tranquilo e um final de semana maravilhoso também. Fiquem todos com Deus e muito, mas muito obrigado.